Por que não é a coxa depois a canela? Então ele explica que se fosse pesado em cima muito e muito fino embaixo, então não ia aguentar. Se fosse muito pesado embaixo, então não ia conseguir andar. Cada coisa é exata no corpo humano. Hoje em dia com a medicina então muito mais. E o cérebro, que os médicos nem chegaram a entender nenhum 1% do que é o cérebro, como o cérebro funciona. Eles mesmos sabem que eles não entendem direito o que é isso. É uma massa cinzenta que... Assim chama massa cinzenta. Por que chama massa cinzenta? Porque é uma névoa. Você não consegue entender direito o que tem ali. E lá é todo ser humano isso. Sem isso, o ser humano é o quê? Nada. Ele é pior que um animal. O animal tem instinto. Um ser humano que não tem... Que o cérebro dele não funciona. Ele é um vegetal. Assim se fala. Então, tudo isso é para acabar com essas pessoas que são inimigos de Hashem. Assim fala Hashem. Se você vive nesse mundo... E você tem todas essas chances de refletir e conhecer Hashem, você não faz isso, você é considerado um inimigo de Hashem. Como é possível? Hashem está te fazendo bem constantemente, diariamente, você não reconhece Ele. Isso é a pior coisa. Então, essa é a explicação pshutá. Uma explicação um pouco mais profunda. A gente sabe, Mipi Olelim, da boca dos recém-nascidos, Yassad Ta'oz. Existe um conceito muito básico no que diz respeito ao funcionamento espiritual do mundo. Ou seja, Kabbalah, como o mundo funciona de acordo com o mundo espiritual. As engrenagens do mundo. As engrenagens do mundo o ser humano faz... E o mundo espiritual devolve. Sempre tem que vir do ser humano. Existe um passuco que fala Tnu'oz lelohim. Deem força para Hashem. Eu dou força para Hashem? Eu? Sim, você dá força para Hashem. Assim Hashem criou. Você vai dar força para Hashem. Como você vai dar força para Hashem? Cumpre a vontade dele. Você dá força para Hashem. E aí Hashem dá coisas boas para o mundo. Como eu posso dar a maior força para Hashem? Qual é a melhor maneira de dar força para Hashem? Fala David Amelech, da boca de recém-nascidos. Ensina ao seu filho Torá. O seu filho tem que estudar Torá. O seu filho nunca pecou, fala o Talmud. Crianças pequenas nunca pecaram. O mundo se sustenta no Hevel, no ar que sai das criancinhas pequenas quando elas estudam Torá. Quando ela lê a Torá. É isso que está escrito. Da boca das crianças, Yassad Ta'oz. É a base do Oz. A base da força de Hashem. Qual é? Crianças pequenas que estudam Torá. Porque essas crianças pequenas, elas não pecaram. Elas nunca pecaram. Fala Gemara. Não é igual uma pessoa que pecou e ela fala Torá. E uma pessoa que nunca pecou e ela fala Torá. Mesmo que ele não entenda o que ele fala. É isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. Para de mandar seu filho para curso de inglês. Para de mandar seu filho para Hasve Shalom, ainda ficar ensinando o filho futebol. Torá, isso que sustenta o mundo. E esse é o melhor hinuch, a melhor educação. Educar para Irat Shamayim, para que seu filho tenha temor aos céus. Para que quem sejam os ídolos do seu filho? Quem é o ídolo do seu filho? É o Neymar? Esse é o ídolo do seu filho? É assim que seu filho vê o objetivo da vida dele? Ou não? Ou uma pessoa que tem boas características, boas midot, que não fica nervoso fácil, que não tira mais palavras da boca dele, que tem temor aos céus. Esse é o ídolo do seu filho. Moshe Rabbeinu é o ídolo do seu filho. Avraham Avinu, David Amelech. É isso que sustenta o mundo. É isso que está escrito aqui. Mipi Olelim, da boca dessas crianças. Assim é Assad Taos. Por isso que fala Gemara, uma das pessoas que com certeza vai para o mundo vindouro, quem é? Aquele que ensina os filhos a serem estudiosos de Torá.
Porque essa é a base do mundo. E já que a gente está falando sobre isso, vou fazer uma aspas aqui. Avraham Avinu, uma das maiores perguntas da Torá é: por que Avraham Avinu foi escolhido? O que Avraham Avinu fez mais do que outras pessoas? Por que ele foi escolhido? Shem e Ever, filhos de Noach, filhos de Noé, eles também cumpriam a Torá, eles tinham uma yeshiva onde estudavam Torá. Por que eles não foram escolhidos? Por que só Avraham Avinu foi escolhido? Fala Shem, Lema'an, Asher Eda'ativ, porque eu sei que Avraham Avinu vai ensinar os seus filhos e as suas filhas e toda a sua casa a seguir o caminho de Hashem. Esse é o motivo que Avraham Avinu foi escolhido. Eles não ensinavam as famílias deles, Hashem não tinha certeza que eles iam passar. Avraham Avinu, ele era o quê? Chesed. Avraham Avinu fazia um hotel no meio da rua, falava assim: vem comer, é de graça. O pessoal comia. Aí antes de sair, ele falava obrigado. Ele falou: não, peraí. Não é assim que funciona. Você tem que agradecer o dono da comida. Aí eles falaram: tá bom, muito obrigado. Ele falou: não, eu não sou o dono da comida. Tem um dono da comida, só ele. Ele é único, agradece ele. E aí ele dava para eles fazerem Birkat Amazon, para eles fazerem a brachá dos alimentos. E assim ele ajudava as pessoas a conhecer Hashem. Hashem falou: uma pessoa assim, que ele quer que as pessoas me conheçam, ele eu vou escolher. Ele é meu. É muito importante a pessoa estudar para ele mesmo, mas tem um limite. Depois que o seu utensílio está cheio, agora começa a passar para frente. É muito importante. É isso que está escrito aqui. Da boca dos recém-nascidos é a força de Hashem. Continuando. Versículo 4. Que ereshamecha, quando eu vejo os seus céus, maase etzbeotecha, os atos dos seus dedos, e areach vekochavim, a lua e as estrelas asher konanta, que você preparou. Ou seja, quando eu vejo o céu, tudo que tem no céu, nuvens, tem o sol, maase etzbeotecha, os atos dos seus dedos, que você criou tudo isso. Quando eu vejo o tamanho do espaço, e eu imagino que foi você, Hashem, que criou isso, e por isso está escrito dedo. Por que está escrito dedo? Quer dizer, não é nem um dedo de Hashem. Tudo isso que a gente vê não é nem um dedo de Hashem, não é nada de Hashem. Então imagina a grandeza infinita do Criador. Yareach vekochavim, a lua, as estrelas, asher konanta. Quando a gente vê tudo isso, por que está escrito os atos dos seus dedos? Então aqui, Lefi, o Sod, a gente sabe que o mundo foi criado através de 10 forças. Sim, 10 forças espirituais. Espirituais que têm uma ação, uma atuação no mundo material. Influências espirituais, que são as 10 Sfirot. E a gente sabe que existem 10 Sfirot, por isso está escrito os atos dos seus dedos. Quantos dedos a pessoa tem? 10. Então, os atos dos seus dedos, essas 10 Sfirot que você usou para fazer o mundo, essas 10 forças espirituais. Quando eu vejo tudo isso, só um parênteses aqui, por que não está escrito sol? Eu vejo o seu céu, atos dos seus dedos, a lua e as estrelas que você fez. Por que não está escrito sol? Gostei. Boa explicação. Mas se você está vendo as estrelas, é óbvio que tem sol. Se você está vendo a lua, estrelas não, a estrela tem luz própria. Se você está vendo a lua, então tem sol, porque é reflexo do sol. É uma boa resposta. Mas eu tenho uma resposta mais simples ainda. O sol é uma estrela também. Mas por que não fala? O sol é a base da vida. Eu falo para vocês, se eu fizesse idolatria, eu ia fazer pro sol. O sol que manda em tudo. Se não fosse o sol, sim. Eu falei para vocês, a idolatria é muito lógica. A gente só não faz porque a Hashem não deixa. Mas se fosse para fazer, a gente fazia pro sol. A lua, o que é a lua? A lua, às vezes, ela nem está no céu, às vezes ela está no céu. O sol está lá, todo dia, ajudando a nossa colheita, sim? E mesmo assim, a Hashem que fez. Então a gente vai direto na fonte, sim? A gente não fica pegando intermediários. A gente não tem um filho, a gente vai direto pro pai, sim? Só se você olha, você não consegue olhar para ele. E a David Amera é muito simples. Por que ele não falou o sol? Porque ele fala, olha o que está escrito no azul. Quando eu vejo o seu céu, não dá para ver o sol. Você olha para o sol, o que acontece? Meu olho. Sim, não dá para ver o sol. Esse é o motivo que David Amera fala.
Quando eu vejo o céu, quer dizer, não olho direto para o sol, não dá para ver o sol. Tem que ter, às vezes, David Amelech também usa a lógica simples. Então, quando ele vê tudo isso, o que ele fala? Ele fala o versículo 5, Ma'enosh kitizkerenu, o que é o ser humano, para você lembrar dele. O Ben Adam, o ser humano também, o filho do homem, kitizkedenu, que você vai escolher ele, que você vai lembrar dele, você vai pensar nele. O que é o ser humano? O ser humano é um nada. O ser humano é um nada. Imagina só o prédio onde a gente está. Agora imagina a rua onde a gente está. Quantas pessoas não existem? Agora imagina só a shchuna, o bairro onde a gente está. Agora imagina a cidade onde a gente está. Agora imagina o país. Agora imagina todo o continente, todo o mundo. Agora imagina 2 mundos, os 2 planetas, o sistema solar. O que é o ser humano? Não é nada, nada. Ele é um nada, ele é menos que nada. Não é igual a gente a uma formiga. Tem que refletir sobre isso. A gente e uma formiga é 1000 vezes mais do que é um ser humano para todo o planeta Terra. E mesmo assim Hashem vai lá e escolhe a gente. Então, mesmo assim, fala David Amelech, mesmo que o ser humano é um nada. Vatechasreio, fala o versículo 6, Vatechasreio, me'at mi Elohim, e você fez quase ele ser como os anjos. Vatechasreio, e faltou para ele um pouco para ele chegar num nível de Elohim. Elohim a gente já falou que são as forças. São todas as forças que estão no nome Elohim. Não está escrito Vatechasreio me'at mi Yud Kei Vav Kei, porque não dá para falar isso, porque Hashem é Hashem. Então David Amelech fala Vatechasreio, faltou um pouco de Elohim. Que nem está escrito na Torá, Hashem fala para Moshe, e você é o Elohim do faraó. Porque Elohim quer dizer uma pessoa importante, nesse caso que são os anjos. Mesmo assim que o ser humano é um nada, comparado a todo o universo, ele falta um pouco para ser um anjo. Ele pode ser mais que os anjos, a gente vai ver. O Kevod, o que é Kavod no Terrilim, quem já aprendeu? É a alma. O Kavod é a alma, e você deu Kavod, deu honra, que é a alma. Verradari, beleza, teatreio, você o coroou. O ser humano tem o quê? Uma coisa que nenhum outro ser vivo do planeta Terra tem, que é a fala. A fala. Os macacos também pensam. Eles mesmo pensam. Eles são inteligentes. Você vê que eles são inteligentes. Eles fazem coisas inteligentes. E não, tem muitos animais que são inteligentes também. Uma vez eu vi uma pesquisa que os polvos também sabem lembrar de cores. Não sei como eu cheguei nessa pesquisa, mas eu vi essa pesquisa. Foi por causa daquele polvo que fazia previsões da Copa do Mundo umas 2 ou 3 atrás que saiu. Isso eu não tenho certeza se foi por causa disso, mas eu vi um... Eu sei que tinha muita gente falando disso. Eu vi um polvo que ele lembrava, ele sabia colocar as formas geométricas de acordo com a cor. Assim eu lembro que a pesquisa era. Não sei também porque fizeram essa pesquisa, muito menos quem pagou para isso, mas foi uma pesquisa. Então os animais também pensam, mas o ser humano fala, o ser humano raciocina, que é muito diferente. Ele sabe juntar coisas, um pensamento lógico. Ou seja, ele é quase um anjo, e não só isso, Hashem escolheu o ser humano para quê? Para ser mais do que um anjo. Para escolher o caminho do bem e do mal, deu livre-arbítrio para o ser humano, para ele conseguir ser mais do que um anjo. E é isso que David Amelech fala, Tamshilei b'maseadecha, você fez ele dominar, Tamshilei hu, ele dominou, você deu para ele domínio, b'maseadecha, com os atos das suas mãos. Kol, tudo shatatarhadraglav, tudo está embaixo dos pés dele. Ou seja, não só que ele domina todos os animais, mesmo que eles são maiores do que ele, sim, senão ele pode colocar tudo embaixo do pé dele. O ser humano foi lá e o que ele fez? Pisou na lua. Pisou na lua, mas pisou, a lua agora é minha, eu estou aqui. Eles até fincaram uma bandeira, não? Ficaram uma bandeira na lua. Meu, é minha, é meu. O ser humano tem esse poder. Ou seja, o ser humano domina tudo. Um leão, não importa, mesmo que o ser humano ele é mais fraco, o corpo dele é mais fraco, mas ele pode dominar todo mundo. Tsoné, o rebanho, va'alafim kulam, e o gado, todos.
Vegam bahamot sadai, também os animais do campo. Ou seja, mesmo que os animais são muito maiores do que o ser humano. Quanto pesa um boi? Quanto pesa um boi? Tonelada, por aí. O boi pesa muito. Quantas vezes mais que o ser humano? Digamos que o ser humano pesa 100 quilos. 7 vezes, 8 talvez. 7 vezes mais que o ser humano? E o ser humano pega ele pela coleira, vai levando, sim. Você não vê um cachorro levando um boi pela coleira, sim. Porque o ser humano, ele dominou, Hashem deu para ele, para dominar tudo, que nem está escrito na Parashat Bereshit. Sim, Hashem fala para Adam Arishon, Urdu bidgatayam, be'of hashamayim. Você agora vai dominar todos os animais. Tzipor shamayim, e não só os animais da terra, as aves do céu, o dgeayam e os peixes do mar. Ou seja, a terra é nossa, sim? A terra é nossa. A gente domina os animais, a gente domina os peixes, a gente domina os animais terrestres. Começou a falar de animais com as estrelas, tem a ver uma coisa com a outra? Não, a intenção é falar o quê? Dos signos, quer dizer? Os signos têm outras fontes que serão trazidas quando a gente der o shiur dos signos. Mas aqui David Amelach está falando tudo: o céu, a terra, o ar e o mar. Tudo, o ser humano domina. Over orchot yam, não só isso, ele passa por caminhos yamim, no mar. O ser humano, o que ele fez? Ele faz estradas no mar, ele fez barcos. E assim era na época de David Amelach. Hoje em dia tem o quê? Tem estradas no céu. E quem entende um pouco de linhas aéreas, sim, sabe que tem estradas no céu. Não é? Tem estradas. Você vai na estrada assim, na altura tal, esse é seu caminho, esse é seu caminho, eles passam assim. Tem estradas no céu. O ser humano simplesmente dominou o mundo inteiro. Assim Hashem fez. Então David Amelach termina e fala: Adonai Adoneinu, Hashem, nosso Deus, nosso Senhor, Ma Adir Shimcha Bechol Haaretz. Quão é grande, quanto é seu esplendor, quão esplêndido é seu nome em toda a terra. Agora prestem atenção. O versículo 10 é o mesmo versículo do versículo 2, são as mesmas palavras. Com uma diferença. Qual é a diferença? O versículo 2 e o versículo 10 são iguais. Qual é a diferença? Os dois está escrito Adonai Adoneinu Moadir Shimcha Bechol Haaretz. Hashem, nosso Senhor, quão esplêndido é seu nome em toda a terra. A diferença é que no versículo 2 tem um final. Está escrito quão belo, quão esplêndido é seu nome em toda a terra, vírgula, que você deu o seu esplendor no céu. E no versículo 10 não está escrito isso. Por quê? Porque depois de toda essa reflexão que David Amelach fez em todo esse salmo, a gente entende que a nossa mascaná, qual tem que ser o nosso ponto final, qual tem que ser o nosso, vamos traduzir mascaná, nossa conclusão. A nossa conclusão tem que ser que o esplendor de Hashem não está no céu. O esplendor de Hashem está onde? Na terra. Através disso que ele deu a possibilidade do ser humano se transformar, do ser humano se conectar com ele. Esse é o esplendor de Hashem. Esse é o esplendor de Hashem. Eu estou andando na rua, e aí o que acontece? Você vê uma mulher vindo de longe. E é bidiuk, uma mulher do jeito que você gosta, do jeito que você pensa, do jeito que Shoet Sarará adora. E aí o que você faz? Olha para baixo. Abaixa a cabeça, não olha. Aí você fala: Hashem, quanto é o seu esplendor na terra, que uma pessoa consegue mudar a natureza dele. O ser humano consegue usar a sabedoria que você deu para se transformar, para mudar os instintos animais dele e se aproximar de você. Isso é o esplendor de Hashem. O esplendor de Hashem é quando a pessoa se trabalha, quando a pessoa se parece com o seu Criador. E por isso que David Amelach, depois dessa reflexão, depois que a gente entende que todo mundo foi criado para quem? Para quem foi criado o mundo? Para você. Para você foi criado o mundo. E não só o mundo, todas as galáxias e todas as estrelas, e tudo foi criado para quem? Para você. E você vai lá e se trabalha e muda a sua natureza, e não fica nervoso quando você ficar nervoso, e não xinga aquela pessoa no trânsito quando você quer xingar ele no trânsito, e aquele que furou sua fila, você não vai lá e começa a falar mal dele, sim? Isso é se mudar. Isso é você não ir atrás dos seus desejos materiais. E mesmo que tudo foi feito para você, a gente vê isso. Não é muito difícil.
Primeira passagem da Torá. Em Bereshit, Hashem fala que o quê? No quarto dia, o que está escrito? Versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Quarto dia. Vayu lemeorot, e vão ser astros, luzes, sim, luzeiros, como se traduz exatamente? Luzeiros? Luzeiros. Vão ser luzeiros no céu, leair ala-aretz, para iluminar a terra. Todos os astros, para que existem todos os astros, todas as galáxias, para quê? Para iluminar a terra. Tudo foi feito para a terra. A Terra é o centro do mundo? A Terra é o centro do mundo, exatamente. Não é à toa, isso a gente vai falar no shiur dos signos e dos astros. Não é à toa que Hashem fez de uma maneira que você não sabe que a Terra gira. Você não tem a mínima ideia que a Terra gira. Você só sabe que a Terra gira porque você mandou um satélite, sim, que viu de uma vez por todas que a Terra gira. Mas se você olha a olho nu, sem todas as contas astronômicas, que foi um dos motivos que chegaram a isso, você acha que não é, você está parado e está todo mundo andando em volta de, sim, o sol nasce aqui, sai ali, a lua também. Hashem fez, tem um motivo. Por quê? Porque você é o centro do mundo. É assim que você tem que ver. E não importa que a Terra, na verdade, é a Terra que gira. Isso para você não importa, porque Hashem quer que você veja o mundo como que você é o centro do mundo. E assim, quando a pessoa usa todo mundo para ela se trabalhar e ela mudar a sua natureza, aí a gente termina com um versículo no livro de Yeshayahu, ou em português, para quem traduz, Isaías 51, no Nalef. Yeshaya fala para a gente, no capítulo, no Nalef, Isaías 51. Terminando, Hashem fala para a gente o seguinte... Pasuk 16. Depois de tudo que a gente viu, toda a galáxia, você viu Discovery Channel, você viu toda... que mais tem aquele dos animais? Como chama aquele dos animais? Animal Planet. Você viu todos os animais, viu todos os astros, você entendeu que o quê? Que a Torá, Hashem deu para você se controlar, para você mudar a sua natureza. Aí vem esse versículo de Yeshaya para terminar com chave de ouro, para a gente entender o que é todo esse universo. Fala o versículo 17, Va'asim devarai bepicha, e eu coloquei as palavras na sua boca, as palavras da Torá, quando elas estão na sua boca, o Betzel Yadik Esiticha, eu te cobri com a sombra da minha mão, para quê? Lintou a Shamaim, para você plantar o céu, você vai plantar o céu, Velisodared, e para você basear a terra, para você dar base na terra, para você sustentar a terra e para falar para Jerusalém, para Tzion, Amiata, que você é meu povo. Quando você entende que o Icar é a Torá, e quando você entende que através da Torá é que o mundo foi criado, aí Hashem não precisa mais criar um mundo, aí você está criando o mundo constantemente. Você está criando o mundo constantemente. Isso é um outro versículo que diz Haaretz, Achadashim, Ve'ashamayim, Achadashim, Asher ani boneh, que Hashem vai estar construindo um novo céu, uma nova terra. Como ele está construindo? Através dos seus atos. Através disso que você não vai atrás do seu instinto animal. Você não olha para as mulheres. Você não faz pecados. Você não fica nervoso. Você não mechalel Shabbat. Através disso é que a gente constrói não só o mundo como todo o universo. E aí, Ratzon, que a gente consiga entender isso e concretizar. Amém.